These are the songs I wanna sing. These are the songs I wanna play. Alguns livros foram bem sofridos e outros foram puro prazer. O Tim Maia, por exemplo, foi muito trabalhoso, né? Um livro de 400 páginas, biografia, mas foi tão prazeroso escrever, eu ria tanto escrevendo sozinho, né, que eu teria feito de graça. Vale o que quiser, só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Depois do Tim Maia, eu queria fazer uma ficção, mas como inventar um personagem melhor do que o Tim Maia, mais divertido, mais louco, um personagem maior do que o Tim Maia em todos os sentidos? Impossível. Então, eu fiquei um ano sem escrever nada, foi tela em branco total, porque eu estava, né, com um Tim Maia encostado em mim, não é mole, né? Mas aí no dia 1º de janeiro fui para Salvador, que é meu segundo lar, lá rolam forças estranhas mesmo, todos os meus livros eu escrevo uma boa parte lá. Em um mês e meio escrevi umas 300 páginas e umas 20 histórias. E daí depois esfriei a cabeça e tal, escolhi as melhores. Aí começou um trabalho braçal realmente, de edição, de finalização. E são 10 histórias de mais ou menos umas 15 páginas cada uma. As 8 primeiras histórias, elas se passam em lugares diferentes, com personagens diferentes, em épocas diferentes. E aparentemente não tem nada a ver uma com a outra. Porém, na 9ª história, se vê que não é bem assim, que alguns personagens têm uma ligação muito próxima entre eles. E, finalmente, na última história, se revela o mistério todo de como todas aquelas histórias, lugares diferentes, personagens, estão intimamente ligadas e como tudo aquilo é uma coisa só. O Jonas é o personagem-chave. Antes de ser um contador, ele é um ouvinte de histórias, ele sempre teve obsessão daquilo de ouvir histórias de todos os lugares, de coisas, e depois vive de contar suas histórias para turistas ali em Boipeba. E as histórias do Jonas, assim como Força Estranha, assim como o livro do Nelson Motta, ali tem ficção, tem memórias, tem projeções, tem invenções e ninguém sabe onde começa uma coisa e termina a outra. A Marçal Aquino é uma paixão, é o meu escritor favorito dessa geração brasileira. Assim, eu amo todos os livros dele, então eu homenageio o Marçal nessa história desses ladrões de conversa, né? Que se chama Conversas Roubadas, que são justamente umas pessoas que estão num bar ouvindo a conversa da mesa do lado ali, e são 2 escritores que estão ouvindo aquelas histórias e vão roubar aquelas histórias para botar nos livros deles. E o Marçal faz isso. Ele entra em ônibus, fica ouvindo uma história aqui, ele adora salas de espera ali, porque ele fica ouvindo conversas, e ele não resiste a uma briga de casal. Olha, muitas vezes quando eu estou trabalhando na Bahia, ou mesmo aqui em casa, eu sinto que eu não estou fazendo aquilo sozinho. Acredito mais em forças estranhas do que em inspiração. Quando eu tinha acabado de escrever o Tim Maia, aqui mesmo, nessa varanda aqui da minha casa, estava aqui mexendo na revisão final assim, e entrou um passarinho aí, era um passarinho gordo desse tamanho. Aí o bicho veio, andou por aqui, assim, eu abri a porta da varanda e ele, pum, aí saiu e foi embora. Eu interpretei como uma aprovação em pessoa do Tim Maia ao livro. Quando tem uma boa música, me mandam, eu faço. Esse ano passado eu fiz 2 músicas com o Erasmo, estão nesse disco novo, sensacional dele, Rock and Roll. Uma delas, o Noturno Carioca, é uma música maravilhosa mesmo. As palavras não vão poder dizer nossa emoção. Não sei direito como é que se passa. Eu fui desenvolvendo um bom faro, né? E quando
o faro desenvolvido, né, a intuição, quando junta com experiência, aí é fácil, né? Bem fácil você identificar assim. Eu olho, ouço. A Fernanda Takai, quando eu conheci, eu fiz uma brincadeira com ela, falei, Fernanda, eu adoro vocês, são ótimos e tal. Você é a Nara Leão do terceiro milênio. Você é a pessoa ideal para fazer esse disco homenagem ao repertório da Nara Leão e às coisas que ela lançou. E ela achou ótimo, falei, vou fazendo lá. Eu dei a sugestão, escolhi as músicas com eles. De vez em quando eles me mandavam. E quando eu olhei, já estava pronto o disco, foi um sucesso, disco de ouro. Agora, uma outra cantora nova que eu gosto muito é a Marina de la Riva, que está meio começando também. Acho que ela vai longe, eu gostaria de fazer um disco dela. These are the songs I wanna sing and play. Olha, foi um dos maiores privilégios, né, da minha vida, de qualquer brasileiro, você tá num estúdio produzindo a Elis Regina e conhecer o Tim Maia. Eu trouxe o Tim Maia para ele mostrar as músicas dele. Mas eu só trouxe o Tim depois que a Elis tinha ouvido a fita e ficou louca com a voz do cara. E ter participado e de certa forma favorecido a esse encontro foi para mim uma condecoração, né? E também me garantiu uma gratidão eterna do Tim, que o Tim me dava sempre os discos dele e tudo, e ele escrevia sempre para o Nelson Mota, não sei o quê, com o respeito do Tim Maia. Eu falei, porra, esse cara não respeita ninguém. Isso é a consagração. Mas a Marina, e ela me falava isso, você é bobo, as mulheres, as cantoras, as sereias modernas, são as cantoras, elas que fazem esse papel. Eu falava, você tem toda a razão para ela, mas eu já mudei de sintonia há muito tempo.